Opa, aqui quem fala é o Yura. E eu percebi que esses dias estava rolando uma discussão sobre a lore do Wuthering ser ruim comparado à lore da beta do Wuthering. Então eu vou ser direto tirando logo o elefante da sala. Algumas pessoas acham a história da beta melhor do que a história que a gente tem hoje em dia. Por que eu digo algumas pessoas? O motivo é porque não é todo mundo que vai gostar do estilo da história que era no beta. Porque tem gente que gosta de uma história mais suave, tranquila. Ah, então Yura, você gosta da história atual? Sim, eu gosto. Mas eu prefiro a história do beta também. Porque a história do beta real tem um peso maior do que a história que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, o Wuthering não se importa em matar personagem, pelo menos NPC, vamos dizer assim. E a gente sempre acaba vendo o peso do jogo, vendo as mortes que está acontecendo ao redor e essas coisas. Só que no beta é muito, 100 vezes pior, porque os outros personagens não confiam no Rover. O Rover é uma anomalia e eles consideram o Rover uma anomalia. E o Rover demora pra conseguir a confiança dele. Se a gente for ver a antiga história, véi, a Tixia literalmente puxa uma pistola pro Rover. Sem contar que na primeira luta que eles tiveram contra um TDS com o Rover, a Yang Yang saiu ferida, a Tixia tomou uma bicuda no peito. Você percebe, se você for fraco, você tem altas chances de morrer nesse mundo. Bem, mas essa não é bem a questão. E sim, talvez um motivo da Kuro ter decidido mudar a história. Tipo, uns 70%. E sim, um desses motivos foi por causa que uma galera não gostou da história beta do Wuthering e fizeram uma comoção pra Kuro mudar. E a Kuro acabou realmente mudando. Mas eu acho que tem mais coisas além disso. Por exemplo, para um começo de uma história, seria até que muito hostil, pra ser sincero. Sabe? Ia estar atacando muita coisa na cara do jogador e, né? E talvez não era isso que a Kuro queria por enquanto. A questão do destratamento com o Rover, por ele ser diferente e que começou a acontecer muita coisa depois que o Rover chegou e estão tacando a culpa nele. Para alguns jogadores pareceria que eles não eram bem-vindos a esse mundo. E talvez a Kuro não queria deixar aparecer isso. Ter um começo tão sério desse jeito. Muita gente vai falar que, mas seria bom. E outros jogadores vão falar que não seria. São opiniões e opiniões. E eu concordo que aquele começo no Wuthering seria um pouco pesado demais pro início da história. Uma história que a gente não se apegou aos personagens, uma história que todo mundo tá destratando a gente e a gente não teria apego a qualquer personagem, tá entendendo? A gente teria um pouco mais de dificuldade pra gente se apegar a algum personagem. Eu acredito que vai sim ter uma região onde isso vai acontecer. Só que colocar essa região sendo a primeira acabaria trazendo um certo falta de apego aos personagens. Porque a gente não vai ligar pro que tá acontecendo com os personagens, porque o jeito que eles nos tratam faz que a gente não se importe tanto com os personagens. Claro, a gente consegue se pôr na situação dele, mas mesmo assim, sabe, você não cria uma conexão com ele, porque ele acabou destratando a gente. Além do mais, a região que a gente tá, tinha o Joe, que é um daqueles dragõezinhos, ou conhecido como Pet do Rover. E sim, esse bicho é o pet do Rover, não importa o que vocês venham me dizer. Mas ele não obedece totalmente a ordem do Rover hoje em dia. Maluco, ele foi lá pedir permissão pra passar os poderes dele pra Jinxi. Então, meu amigo, ele é um pau mandado do caralho, não vem com esse papo não. Continuando, por essa região ter o Joe, que é um ex-companheiro do Rover, eles quiseram passar a sensação mais de lar, de casa, sabe? Um lugar seguro pra você estar. Além disso, eu me lembro que tem uma cena onde que a gente fala pra Yang Yang que a gente acabou vendo o Joe, onde ela disse, se eu não tiver enganado, que a única outra pessoa que já viu o Joe foi a Jinx. E eu acho que a Yang Yang reportou isso pra Jinx, ou pra alguém do alto escalão, vamos dizer assim. Por que eu acho isso? Pô, se alguém fala que viu o Joe, e eu sei que a única pessoa que viu o Joe também é a Jinx, mesmo que tenha chance de ser mentira, pô, a minha reação mais comum seria reportar isso pro meu chefe, tá ligado? Só por garantia. Aliás, teve algumas pessoas que eu vi falando, olha só, eles estão tratando o Rover bem, sem ter nenhum motivo específico pra isso. Sendo que eu acho que eles teve um motivo bem específico pra isso. A região tava sendo atacada por vários DJs. Tipo, tava tendo um ataque até que bem frequente. E aparece um cara com um poder, tipo, bem forte. Tá ligado? Com uma ressonância muito forte. Pô,
eu não acho que destratar o cara seria uma boa ideia, porque ele pode vir ali e se vingar. Além disso, eu vou dar dois adendos aqui. Ele parecia mais como se ele estivesse fazendo uma troca, sabe? Olha, eu vou te dar um acesso ilimitado aqui em Jinzhou, mas em troca você vai nos ajudar. Sabe, meio que um contrato indireto, vamos dizer assim. E real, foi isso que aconteceu. O Rover recebeu um acesso ilimitado assim, pra ir em qualquer lugar em Jinzhou. Em troca, o Rover realmente ajudou eles na batalha lá que a gente teve, na 1.0. Ah, mas eles confiaram muito fácil no Rover. Pô, mano, tinha literalmente a Sanhua seguindo o Rover. Literalmente, um perseguidor seguindo outro perseguidor seguindo outro perseguidor. Cara, além do mais, expulsar ele da região seria uma péssima ideia, porque ele não sei lá o que ele poderia fazer, não sabemos nem se ele era aliado ou inimigo, sabe? Tem um ditado que sempre me falaram: mantenha seus aliados perto e seus inimigos mais perto ainda. E ele estava seguindo esse ditado, dá pra dizer assim. Vamos dar a ele um acesso limitado na nossa área para ele poder ir onde ele quiser, e vamos manter a vigilância nele. E eles estavam fazendo isso, Sanhua tava de olho. Tipo, é muito mania de Naruto, tá ligado? E com mania de Naruto eu quero dizer que parece que a galera quer que o Rover seja menosprezado, sendo que tecnicamente, na prática, seria uma péssima ideia, porque os caras estavam desprezando o Naruto. Mano, e o bicho tinha a 9 caudas. Não faz sentido, os caras. Nunca fez sentido os caras desprezar uma criança que pode dar a louca do nada e decidir destruir uma vila inteira, tá ligado? É a mesma coisa com o Rover. Tipo, por que desprezar alguém que tem uma força, tem um poder, um potencial de poder muito grande? Pô, eu prefiro ter ele como um aliado do que como inimigo, tá ligado? E eu acho que foi isso que eles preferiam fazer. Pô, não vamos, sabe, ter tanto negócio assim. Eles tinham uma certa desconfiança do Rover, eles mantinham alguém sob vigilância nele, porque chegou um cara com uma ressonância diferente, um cara que literalmente pode absorver ecos. Então vamos manter ele perto da gente, porque é melhor do que ele ficar à solta por aí e a gente não saber o que ele pode fazer. Pelo menos esse foi o meu entendimento na história. Claro, é inegável que tem muita coisa que o Wuthering precisa melhorar. E com certeza eles vão melhorar, por exemplo, eles precisavam melhorar nas músicas. Hoje em dia, pô, eles estão caprichando muito nas músicas que eles fazem. Também melhoraram como escreviam a história de personagem, porque a história do Ling Yang foi uma bosta e hoje em dia as histórias de personagens estão incríveis, impecáveis eu diria. Então sim, o Wuthering precisa muito melhorar. E eu acredito que na próxima região a melhora vai ser muito boa, tipo, vai ser extrema. Lembrando que só porque eles fizeram uma história mais tranquila no início, não há nada que os proíba de fazer uma história um pouco mais pesada. Uma região que ninguém confie no Rover. E eu não duvido que vai ter uma região assim. Eu só achei bom deles não ter feito isso na primeira região. É sempre bom ter um lugar de conforto para poder voltar. E a primeira região acho que seria isso. Até porque no Genshin, a região de conforto de muita gente é Mondstadt. Quando a galera vai fazer síntese, eles voltam para Mondstadt. Mesmo sem perceber. É tipo uma função automática, como se, sabe, automaticamente. Então, só porque a história da primeira região foi leve, as outras não quer dizer que serão a mesma coisa. Bem, essa foi a minha opinião. Eu queria deixar aqui gravado porque eu vi muita gente gravando sobre isso. Muita gente, 2 pessoas. Então eu quis fazer a mesma coisa, deixar a minha opinião aqui. Então, sei lá, é só isso mesmo. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Valeu. Assistam os outros vídeos, porque ao total eu tenho uns 4 vídeos. Eu acho que sim. Posto shorts todo dia. Então, por favor, assistam os shorts também. Vai dar uma força aqui no canal. Obrigado pra quem viu até aqui e falou.